Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando um novo quadro no Papo na Mesa podcast. O nome desse quadro vai ser Papo Reto. Papo Reto. Então nós estamos aqui juntos, eu e a Natália, conversando sobre um tema específico e o tema de hoje será 3 características de um coração multiplicador. E nós escolhemos a história no Evangelho de João, capítulo 6, que pode ser muito conhecida por todos, mas nós vamos passar bem rápida por ela para a gente ter a base daquilo que nós estamos falando. Nesse capítulo, nos primeiros versículos, nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Para quem não sabe a história, Jesus estava diante de uma grande multidão. E aquela multidão, eles não queriam somente os milagres de Jesus, eles também estavam com fome. Assim como nós temos fome de algo físico, de um alimento para o nosso corpo, aquela multidão também estava faminta. E os discípulos ficaram também um pouco desesperados, porque eles olharam para a multidão e falaram: Jesus, a gente não tem nem dinheiro para pagar comida para todos eles. E então chega um garoto perto de Jesus e ele oferece a Jesus 5 pães e 2 peixes. E diante de uma multidão, assim, relativamente, antigamente só contavam os homens, né? As mulheres e as crianças não eram contadas naquela época. Então nós temos uma multidão, assim, bem gigante. E o que seria aqueles 5 pães e 2 peixes para uma imensa multidão? Então, nós pegamos o versículo 11 desse capítulo 6 de João, que fala o seguinte: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E a partir disso, nós queremos falar um pouco dessas características de um coração multiplicador. A primeira característica que nós pegamos desse texto do versículo 11 é que nós temos que ter um coração humilde. Humildade, reconhecer o que tem. Quando Jesus ele pegou o pão, ele estava reconhecendo aquilo que ele tinha nas mãos. Ele estava reconhecendo aquilo que ele possuía naquele momento. Então, naquele primeiro instante, Jesus só tinha os 5 pães e os 2 peixes. Na Bíblia fala também que ele fez o mesmo com os peixes. Então, quando nós reconhecemos o que nós temos, nós também tiramos os olhos daquilo que nós não temos. O que nos leva ao ponto 2, que é a gratidão. A gratidão é uma atitude que nós vemos repetir durante toda a Bíblia, em várias situações. E quando Jesus ele agradece por aqueles pães e aqueles peixes, ele está reconhecendo ali a honra a Deus. Ele está dando honra a quem merece honra. E nós vemos a gratidão tão falada, né, nos nossos tempos de agora também. Um coração grato, ele alcança muitos lugares. Quando nós agradecemos por aquilo que nós temos, é muito bom, mas quando nós agradecemos por aquilo que ainda a gente não vê, assim como Jesus, ele agradeceu antes mesmo do milagre acontecer, ele teve a ousadia de agradecer. E a Bíblia também fala sobre a ceia, onde Jesus pega o pão e ele agradece aquele pão. E ele parte o pão entre os discípulos, assim como também tem aquela história na Bíblia, que eu não sei se é conhecida por todos, mas a cura dos 10 leprosos, e somente um voltou para agradecer aquilo que tinha acontecido. E muitas vezes nós somos essas pessoas que não temos... Às vezes nós somos as pessoas que não voltamos para agradecer. Então nós precisamos ter essa ousadia de ter um coração grato, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo. E foi isso que Jesus nos ensinou nesse capítulo. E a terceira característica de um coração multiplicador é a generosidade. Nós devemos repartir aquilo que nós temos. Jesus, ele tomou o pão, ele deu graças e ele os repartiu para a multidão tanto quanto queriam.
Então, nós devemos ter esse coração que é um coração generoso, e quando nós temos ele, nós estamos tendo o coração de Deus. Nós estamos tendo esse coração porque Deus tanto amou o mundo que ele entregou. Ele deu o único filho dele, ele deu o que ele tinha de melhor. Então, quando a gente recebe um milagre, nós podemos entender que o milagre ele não é só para a gente. O milagre ele vai alcançar o nosso próximo, ele vai alcançar quem está perto de nós. Então, nós não devemos ser egoístas ao ponto de pensar que o milagre ele é só para nós. Nós devemos sempre lembrar que Deus, quando ele entrega um presente, quando ele entrega algo para nós, é para que nós desfrutemos, mas também que quem esteja ao nosso redor desfrute também. E uma frase que nós queremos deixar para meditar é que o milagre nunca será somente para você. Ele é também para o seu próximo. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio do quadro do Papo Reto. Esperamos que vocês curtam bastante e em breve nós teremos outro desse, se Deus quiser. Compartilhe com alguém essa mensagem, um papo curto e que você possa ser abençoado. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tamo junto!